Quem tem a sensibilidade, né, extrasensorial para perceber isso, sabe do que eu estou dizendo. E assim, não é brincadeira, gente. Realmente acontecem muitas coisas nesse período, tá? Que não são legais. Coisas que, não estou dizendo coisas que são corriqueiras ali, que a gente sabe, que a gente vê. Estou dizendo coisas que os nossos olhos físicos não enxergam, tá? Eu tô falando mais da questão energética mesmo. E outra pergunta aqui foi a seguinte: poderia falar mais por aqui sobre a origem do carnaval? Sim, eu vou falar um pouquinho sobre a origem do carnaval, porque esse período da quaresma se dá início no final do carnaval. Então, para que se entenda sobre esse período da quaresma, é interessante a gente falar um pouquinho antes sobre o carnaval. Então, antes de adentrar mesmo sobre a questão da quaresma, eu vou falar um pouquinho sobre o carnaval. E eu acredito que seja a dúvida também, curiosidade de muitas pessoas, né? E fica a título de informação, tá bom? Para quem quiser, tem fatos históricos aí para vocês pesquisarem bastante. Então, assim, eu vou trazer algumas coisas, mas que fica livre para vocês pesquisarem depois, conforme o que vocês quiserem, tá bom? Que eu vou falar de uma maneira resumida, né? Porque se eu for adentrar mesmo nos fatos históricos profundamente, isso teria que ser, ó, assunto para muitas lives. E a gente não chegaria no assunto que é o assunto de hoje, né? Que é sobre a quaresma. Não foi só uma pessoa, foram outras pessoas que me perguntaram, mas qual que é a origem do carnaval? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Com base em fatos históricos. E outra pergunta também é a seguinte: o que você quis dizer quando disse que tem coisas que não podem ser faladas pelas redes sociais? Porque a pessoa me fez uma pergunta, gente, e eu respondi: olha, tem coisas que dá para ser respondido e tem coisas que não dá para me responder aqui nas redes sociais. Por quê, gente? Por dois motivos, tá? Para responder essa pergunta aqui, para mim já começar a falar sobre a origem do carnaval, né? Falar resumidamente aqui para vocês. É o seguinte, então, o primeiro motivo é que eu acho que para quem já está acostumado mais aqui com as redes sociais, sabe que existe um algoritmo e que tem palavras-chaves que nós não podemos falar. Até para mim falar aqui com vocês, eu gostaria de falar outras palavras para ficar bem mais ali explicadinho. Mas a gente tem que pensar no que a gente vai falar, porque tem coisas que a rede social não permite. Então, ela vai encarar como uma palavra, sei lá, ofensiva, uma palavra, né, que não pode aqui na comunidade. Isso pode ferir as regras da comunidade. Eles acabam banindo até a conta da pessoa se você falar uma palavrinha-chave que não é permitido. Então, aqui já fica primeiro motivo. Um exemplo disso, algumas lives atrás, eu falei sobre ansiedade. Gente, ansiedade, sobre uma experiência, né, algumas coisas que eu passei, e eu estou ainda nesse processo, né, da cura de ansiedade. E é o seguinte, eu falei de coisa, gente, assim, de maneira bem leve até, né? Eu não me aprofundei tanto sobre isso. Resultado, tá? Deu o que fazer para mim conseguir salvar essa live. Por quê? Eu coloquei aqui para finalizar, tentei salvar várias e várias vezes durante praticamente 2 dias ali. Eu só consegui salvar depois que eu enviei, tá, uma mensagem ali para o suporte do Instagram e conversei com eles, né? Coloquei que não tinha nada demais para eles não permitirem que aquele conteúdo fosse salvo, porque tem conteúdos bem mais pesados que eles não barram. Aí eu conversei com o suporte e dali foi permitido. Depois disso foi permitido que eu salvasse, inclusive tá salvo também para quem quiser ver, tá? Sobre ansiedade, que eu falei antes. E gente, é assim. Então, às vezes por causa de uma palavrinha que a gente fala aqui que não é permitido pela rede social, o nosso conteúdo é banido, ou até mesmo uma conta, gente. Já teve contas que foram banidas por coisa pouca. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala por essas questões. E também o segundo motivo de eu ter dito, né, que tem coisas que a gente não pode falar em redes sociais, é porque é o seguinte: por mais que seja algo que, para quem trabalha com essas questões energéticas, é fácil falar, a gente entende um pouco mais sobre isso,
Mas, infelizmente, tem pessoas que não estão despertas ainda para isso, tá? E às vezes é algo que pra gente é inofensivo, para outra pessoa pode ser um gatilho, para outra pessoa pode ser algo que é difícil dela aceitar ou compreender aquilo, por ela ter uma visão diferente, a pessoa acaba problematizando tudo. Então a gente sabe disso. Gera também comentários desnecessários. Tudo que eu trago aqui, como eu falei, é com base em estudos, tem uma base para isso, né? Com base nas minhas experiências de vida. E muitas coisas eu tenho que diluir bastante, assim como muitas pessoas, até profissionais aí na área que tá há muito mais tempo, eles acabam diluindo um pouco sobre alguns assuntos. Exatamente sobre isso, tá? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir determinadas coisas. Porque assim, para quem já tá no meio, para quem já conhece um pouco mais, pra gente é um assunto comum, sabe? É tranquilo de falar sobre isso. Mas para quem não conhece, gente, sobre espiritualidade, sobre energias, está começando a busca pelo seu autoconhecimento agora, tá começando a entender sobre o assunto agora, às vezes é uma enxurrada de informações que chega para a pessoa. E ao invés de ajudar, atrapalha mais na absorção ali mental mesmo dessas informações. Então a gente tem que ir indo pouco a pouco, passo a passo, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que me acompanham aqui, que já tá na área, que já conhece mais sobre as questões energéticas, né? Tem também pessoas que tiveram, por exemplo, a criação ali cristã, uma criação diferente, com base em tudo isso, né, nas questões energéticas, e que a pessoa não sabe muito sobre isso. Então a gente tem que ir indo pouco a pouco. Eu não posso também despejar um monte de coisa para a pessoa, porque ao invés de ajudar, isso vai atrapalhar. Por essa questão também. Então, respondida essa questão, vamos lá, falar um pouco sobre a origem do carnaval. Eu anotei algumas informações aqui, gente, que eu achei bem importante. A origem do carnaval. A origem do carnaval, historicamente, tira assim, por ter sido originado, né, naqueles tempos dos antigos romanos, né, dos antigos impérios romanos. Depois, né, o carnaval ele se tornou algo diferente com a introdução do cristianismo nesse Império Romano, que passou a ser uma religião oficial do Império Romano, cristianismo, catolicismo, né, no ano de 380 depois de Cristo ou depois da Era Comum, né, para quem é mais da magia e da bruxaria, a gente fala Era Comum. Mas essa celebração, ela começa bem antes, na verdade, tá? A origem de tudo isso é muito antes. As festividades, né, relacionadas ao carnaval, elas são muito primitivas. Na verdade, tudo isso foi mudando com o tempo, com o passar dos anos, com o passar dos séculos. Então, tudo isso foi se adaptando ao longo do tempo e também com as culturas. Porque, gente, não existe só o carnaval no Brasil. A origem do carnaval, né, que se tem indícios, é no Império Romano, gente. Antes, bem antes, tá? De Cristo, né? Então, assim, foi bem antes. Então, isso já é algo bem mais primitivo, bem mais antigo do que a gente imagina. Não começou o carnaval aqui no Brasil, tá? Não pense você que começou no Brasil. Isso foi se adaptando, essa festividade foi se adaptando ao longo do tempo, né? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje ainda se adapta a algumas culturas, né? A alguns lugares. Porque o mesmo carnaval que acontece aqui no Brasil, em outros países também acontece, só que de maneira diferente. E era uma celebração, era para comemorar, normalmente, a chegada da primavera. Tá? Então, era uma celebração, porque na Itália, lá é hemisfério norte, é diferente da gente aqui, que é hemisfério sul. Aqui pra gente é outono, lá pra eles é primavera. Eles comemoravam a chegada da primavera, e essa celebração toda, ela é ligada naqueles tempos lá também, que foi levando até a Idade Média. Mas, na verdade, ela é ligada, nesse tempo aí do Império Romano, ela foi ligada aos festivais pagãos, que o cristianismo colocou isso como pagão. Em outro momento eu vou explicar para vocês, tá, o significado, o contexto dessa palavra pagão. Ela é ligada aos festivais pagãos de Saturnália e Lupercalia, tá? Eu não vou me aprofundar também, porque senão a gente vai ficar horas e horas, tá?